Estimadas irmãs carmelitas da Associação Nossa Senhora do Carmo, nossa conferência agora é sobre Santa Teresa dos Andes e a Santíssima Virgem. Todos nós que temos a oportunidade de ler os escritos dessa jovem carmelita, logo nós nos damos conta deste amor, desse carinho especial que ela tem para com a Santíssima Virgem. Se nós vamos adentrar a sua espiritualidade, logo nós percebemos que aqui está um elemento essencial. Teresa dos Andes procurou viver como verdadeira devota de Nossa Senhora. Não só pelas práticas de piedade que praticava, como era algo muito comum na sua época, mas porque ela coloca Nossa Senhora como seu espelho, como seu modelo, e ela procura vivenciar as virtudes de Nossa Senhora. A gente sabe que o verdadeiro devoto, a verdadeira devota é aquela que procura reproduzir na sua vida o mesmo exemplo do que o santo, o mesmo exemplo do que Nossa Senhora. Essa devoção, podemos assim dizer, ela já traz do berço da sua infância, da sua família, porque era algo muito comum nas famílias cristãs tradicionais daquela época se reunir para rezarem juntos o rosário. E nas suas memórias de infância ela recorda que o seu avô fazia isso, reunia a família para juntos rezarem o rosário. Essa devoção é que também abre as portas para que ela adentre ao mistério de Jesus. Podemos dizer que ela antecede a própria experiência que ela faz de Jesus Cristo. Podemos dizer, uma experiência muito sadia, muito importante, para que nós entendamos que como a devoção genuína a Nossa Senhora nos ajuda a nos aproximar mais de Jesus. No seu diário, já no início, ela se refere a essa devoção, no número 5 do diário, nós podemos encontrar essa significativa afirmação. Essa é a Virgem que jamais me deixou de me ouvir e consolar. Aqui ela está se referindo a uma pequena imagem que ela recebeu de presente de uma tia sua, uma imagem de Nossa Senhora de Lourdes. E essa imagem simbolizava então para Juanita a presença de Nossa Senhora. E muitas vezes na sua oração tomava essa imagem e conversava com essa imagem e também percebia que Nossa Senhora correspondia a todas as suas perguntas, a todos os seus diálogos. Também no mesmo diário nós encontramos essa confissão em que ela diz que o seu irmão Lúcio foi quem lhe transmitiu essa devoção. E eles juntos fizeram a promessa de rezar diariamente o rosário. E ela também nos dá esse testemunho que sempre procurou ser muito fiel a essa prática e rezar diariamente o Santo Rosário. Posteriormente, quando ela for defender a sua vocação junto a este irmão que sente-se um pouco contrariado pela opção de Juanita por uma vida de clausura, longe da família, uma vida austera, com tantas restrições, ela vai recordar exatamente isso, que foi ele quem transmitiu essa devoção a Nossa Senhora e que foi Nossa Senhora quem colocou no seu coração o germe da vocação. Nós também encontramos esta mesma afirmação de que Nossa Senhora foi sempre a sua confidente e que foi sempre uma presença muito forte na carta 81. A Santíssima Virgem foi minha companheira inseparável. Ela foi a confidente íntima desde os tenros anos da minha vida. Ela escutou a narração de minhas alegrias e de minhas tristezas. Ela confortou o meu coração tantas vezes abatidos pela dor. Nossa Senhora, podemos assim dizer, é uma presença constante na vida dessa jovem, na vida de Teresa dos Andes.
é uma presença de alguém que conforta nos momentos de dor, de uma presença que consola, mas de uma presença também que compartilha dos momentos de alegria. Um fato curioso na vida dela é que vários anos seguidos ela esteve à beira da morte exatamente no dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição. Em algum momento até ela pensou que estava de fato à beira da morte e sempre sentiu essa presença de Nossa Senhora consolando nesses momentos de dor. No diário, no número 7, ela escreve: minha devoção à Virgem era muito grande. Um dia, eu que sofria muito por uma coisa, contei à Virgem e roguei pela conversão de um pecador. Então, ela me respondeu. Desde então, a Virgem, quando a chamo, me fala. Aqui nós percebemos que esse diálogo que nós havíamos falado, que estabelecia com Jesus, sobretudo após a comunhão, é o mesmo diálogo que também estabelece com a Santíssima Virgem, que vai correspondendo a essa filha que tanto necessita dela. Juanita quis, no seu diário, perpetuar uma carta que ela escreveu num momento de muita dor à Santíssima Virgem. Ela, no seu interior, padecia um grande sofrimento, porque há poucos dias ela tinha deixado o seio familiar e estava no internato, e isso trazia ao seu coração muita dor. E ela então escreve uma carta para a Santíssima Virgem. Podemos ler essa carta no diário, no número 15, quero aqui apenas recordar um pequeno fragmento. Mãe querida, diz ela, mãe quase idolatrada, escrevo-te para desafogar meu coração despedaçado pela dor. Sofro, porém estou feliz sofrendo. Tirei da cruz meu Jesus, ele descansa. Que maior felicidade para mim! Essa identificação com Nossa Senhora na hora da dor é também uma identificação com Jesus, que também padece, que morre na cruz. E Teresa dos Andes tem um doce pensamento. Esse doce pensamento é pensar que quando ela carrega a cruz, Jesus descansa. Então, ainda que aqui seja um momento difícil de dor, mas ela sabe que Nossa Senhora lhe ajuda a lhe sustentar neste momento de dor e que ela está muito unida a Jesus Cristo. Aos 15 anos, desponta no seu coração o desejo ardente de se consagrar totalmente a Deus. Por esse tempo, ela vai escrever aquilo que nós podemos chamar o seu grande ideal mariano. Talvez uma das frases que resume qual é a relação que Teresa dos Andes tem com Nossa Senhora. No seu diário, no número 15, ela escreve: meu espelho há de ser Maria, visto que sou sua filha, devo parecer-me com ela, e assim me parecerei com Jesus. Maria é então o seu grande modelo, e ela sabe que aproximando-se de Nossa Senhora, também estará se aproximando de Jesus, e que sendo semelhante à Virgem Maria, também se parecerá com Jesus. Na véspera de fazer esse voto, então, de castidade, de se oferecer a Deus e de não ter outro esposo a não ser Cristo, ela se alegra porque esse voto também lhe une a Nossa Senhora. Ela escreve: minha mãe, amanhã serei duplamente tua filha. Vou ser esposa de Jesus. Ele vai pôr em meu dedo o anel nupcial. Ó, sou feliz, pois posso dizer verdadeiramente que o único amor do meu coração foi ele. Como nós percebemos,
essa espiritualidade mariana vai aproximando essa jovem também de Jesus Cristo. No colégio em que Juanita estuda, ela recebe uma intensa formação mariana e Nossa Senhora é proposta como grande modelo para as jovens. Em suas preces, nunca vai faltar uma invocação pedindo auxílio. Poderíamos aqui trazer muitas das orações formuladas nesse colégio, sobretudo naqueles momentos mais difíceis. No diário 17, nós encontramos esta bonita súplica. Minha mãe, lírio entre espinhos, ensina-me o caminho do Calvário. Guia-me por este caminho pela mão. Essa e outras súplicas vai mostrando como Maria aparece sempre como o grande refúgio nos momentos difíceis e também como grande consoladora. Também nós encontramos no seu diário o que nós podemos dizer uma das mais belas páginas marianas dos seus escritos. Ela visita um santuário dedicado a Nossa Senhora de Lourdes, em Santiago, no Chile, e ali então ela escreve com versos poéticos o que significou para ela essa visita e o que significa para ela a presença da Virgem Maria. Podemos ler no diário, no número 19, dei aqui apenas um pequeno fragmento para nós tomarmos conhecimento, mas vale a pena ler todo o texto. Antes de ontem, fomos a Lourdes. Lourdes, esta única palavra faz vibrar as cordas mais sensíveis do cristão, do católico. Lourdes, quem não se sente comovido ao pronunciá-la, significa um céu nos desterro. Esta poesia, podemos dizer assim, são versos poéticos, vai mostrando esse grande carinho que vai surgindo, sobretudo a partir dessa aparição de Nossa Senhora em Lourdes, e como isso foi contagiando o mundo inteiro, e como Teresa dos Andes é muito sensível a essa devoção. Recordamos que também ela tinha ganhado da sua tia uma pequena imagem de Nossa Senhora de Lourdes e que essa imagem lhe acompanhava sempre. Nossa Senhora também é aquela que lhe ajuda numa missão, a missão que ela tem de rezar pelos pecadores, então pede que Nossa Senhora lhe ajude na sua missão. A ti, ó Maria, que jamais deixastes de escutar-me os rogos que te dirigi, como uma filha pede à sua mãe, também ponho em tuas mãos maternal essas almas. Bonito aqui percebemos esta confiança de quem é realmente filha de Maria. E esse é um título que ela recebeu no colégio no dia 15 de junho de 1917. Ela recebeu a medalha de Filha de Maria. A partir de então, muitas das suas cartas vai aparecer com uma sigla que diz e significa isso, Filha de Maria. Juanita, Filha de Maria. Ser filha de Maria para Juanita não é apenas um título ou uma medalha que ela recebeu. Para ela vai ser um compromisso muito grande em praticar as virtudes de Nossa Senhora. Muitas vezes ela faz o seu exame de consciência a partir disso. Tenho me comportado como uma verdadeira filha de Maria? E aqui nós do Carmelo também poderíamos utilizar esta intensa devoção que nós temos para perguntarmos se nós também temos correspondido a esse título de ser irmãos de Nossa Senhora. Nesta confiança filial, procurava rezar diariamente a Nossa Senhora
para que a livrasse do pecado mortal. E ela escutou do padre que lhe havia confessado essa sentença: você, pela graça de Deus, não teve a desgraça de cometer nenhum pecado mortal. Você se expôs e Deus, com amor, a preservou. É bonito porque essa graça que comove profundamente Juanita, porque ela se sentia tão pecadora e vendo na alma tantos pecados, ela se prepara para fazer essa confissão geral e ela até está atribulada porque se sente tão pecadora ao dar-se conta desses pecados. E o padre então lhe diz isso, que por graça de Deus ela nunca havia cometido o pecado mortal. E ela atribui essa graça à Virgem Maria, porque ela rezava diariamente pedindo essa graça de ser preservada do pecado mortal. Na verdade, nós temos aqui uma jovem que, podemos assim dizer, preservou aquela pureza batismal. Como disse o padre, ela se expôs e Deus a preservou. Ela se ofereceu e Deus acolheu essa oferenda. Na escola que Juanita estudava, existia uma bela imagem de Nossa Senhora chamada Mater Admirabilis, Mãe Admirável. E Juanita, então, no seu diário nos fala de um momento que está ali contemplando essa imagem, essa bonita imagem. Ela escreve assim: hoje contemplei a Mãe Admirável no templo, nesse silêncio majestoso pelo qual se unia a Deus com toda a sua essência. Uma curiosidade é que algumas das suas colegas até como brincadeira lhe chamavam de Mãe Admirável, porque Juanita estava muito empenhada em viver esta vida mariana. Quando se coloca diante da questão da vocação, ela precisa fazer um discernimento entre ser religiosa do Sagrado Coração ou de ser carmelita. E quando ela começa a descrever a vida de uma e a vida de outra, quando ela descreve a vida da carmelita, ela diz: a Santíssima Virgem, minha mãe, foi uma perfeita carmelita. Viveu sempre contemplando seu Jesus, sofrendo e amando. Essa afirmação nós podemos encontrá-la no diário no número 47. Muito influencia nessa decisão de ser carmelita o fato de o Carmelo ser todo de Maria. Nós poderíamos fazer uma lista de tantos irmãos nossos santos, que se movem, se sentem impulsionados para o Carmelo a partir dessa característica do Carmelo, que é a presença de Maria. A presença de Maria, ela planifica a ordem. Nós sempre nos entendemos como nosso verdadeiro modelo de vivência da nossa vocação à Santíssima Virgem Maria. Então, o nosso olhar mais profundo para a nossa consagração, a gente coloca em Nossa Senhora. E talvez aqui seria bom, necessário, que a gente retomasse continuamente essa espiritualidade de Nazaré, de Nossa Senhora naquela vida oculta em Nazaré, junto com seu esposo José e junto com o menino Jesus. Uma vida oculta, silenciosa, quem sabe uma vida de muitas renúncias, porque nós estamos aqui diante de uma família bastante pobre, com escassez de recursos, mas uma família muito rica, porque totalmente entregue à vontade de Deus. Então, como é importante no nosso dia a dia nós resgatarmos essa espiritualidade, a espiritualidade de Nazaré, sobretudo porque isso nos une a Nossa Senhora.
Certamente aqui também nós encontramos algo que ajuda no discernimento de Teresa dos Andes pelo Carmelo, por encontrar um respaldo nesta vida mariana. Quando diante dos seus familiares ela vai precisar defender a sua vocação, e quando ela vai ter que buscar as raízes mais profundas da sua vivência religiosa, ela vai se deparar com a devoção mariana. Nós já fizemos um pouco referência a isso, quero aqui voltar a destacar na carta que ela escreve ao seu pai, quando vai pedir a permissão para entrar no Carmelo, ela afirma o seguinte: desde criança amei muito a Santíssima Virgem, a quem confiava todos os meus assuntos. E ela me ensinou a amar Nosso Senhor, pôs em minha alma o germe da vocação. Veja que é espetacular que sem um conhecimento de teologia sistemático ela faça essa afirmação, porque de fato é Nossa Senhora que vai apresentando Jesus, ela que vai apontando para Jesus, ela que vai como nos conduzindo ao seu Filho Jesus Cristo. E foi exatamente isso que aconteceu na vida de Juanita. E Juanita também faz essa afirmação, que foi a Santíssima Virgem que pôs o germe da vocação em seu coração. Parece que é essa presença de Maria que vai crescendo na sua vida e que vai também lhe dando esse desejo de querer se consagrar inteiramente a Deus. Na carta ao seu irmão Lúcio, que é uma carta belíssima, em outras conferências nós já nos referimos a essa carta, a qual eu recomendo novamente aqui a leitura, que é a carta 81. Ela escreve o seguinte, também aqui se recordando da importância que Nossa Senhora teve no desenvolvimento da sua vocação. Quem pôs em minha alma a semente da vocação foi a Santíssima Virgem. Esta terna mãe jamais foi invocada em vão pelos seus filhos. Ela amou-me e, não encontrando outro tesouro maior para me dar em prova de sua singular proteção, deu-me o fruto bendito de suas entranhas, seu divino Filho. Que mais poderia me dar? Parece que Nossa Senhora, que amava tanto essa jovem, lhe deu o maior presente, que é dar o seu Filho Jesus Cristo como esposo. Então essa é a percepção de Juanita, e daí vem também a sua eterna gratidão a Nossa Senhora, que é a quem ela atribui a sua vocação. Como se pode ver, a proximidade com a Virgem Maria é o que introduz no mistério do seu Filho Jesus Cristo. Talvez seja também interessante que quando Teresa dos Andes vai adentrando o mistério de Jesus, essa presença de Maria permanece, mas já é mais uma presença de Jesus no fundo da alma, que vai lhe falando, e ela deseja ser hóstia viva, e ela vivencia plenamente o mistério eucarístico, como essa devoção à Virgem Maria lhe prepara para tudo isso e lhe abre as portas para viver o mistério do seu Filho. No seu intenso apostolado de cartas, ela vai nos falar sobre essa devoção, sobretudo depois que ela ingressa no Carmelo. Nas suas cartas ela também vai procurar ajudar outras pessoas a terem essa mesma confiança filial em Nossa Senhora. Então ela pode ser também chamada de apóstola mariana, porque ela sempre recomenda essa confiança a Nossa Senhora. Na carta 40, a sua amiga Helena Gonçalves, ela escreve o seguinte:
A Santíssima Virgem é o modelo mais perfeito de nosso sexo. Não viveu ela sempre em uma contínua oração, no silêncio, no esquecimento, no que era da terra? Ela propõe a essa sua amiga, e também certamente em muitas das suas conversações com outras amigas, ela deve ter proposto mesmo que o grande modelo da mulher, o grande modelo é a Virgem Maria. E por que Maria é esse grande modelo? E aí então coloca alguns elementos da vida de Nossa Senhora que deve estar presente na nossa vida. O primeiro é esta contínua oração. Aliás, em outro momento, Teresa dos Andes, ao definir a sua vida, diz exatamente isso. A minha vida é uma oração continuada. E ela encontra esse respaldo na vida da Virgem Maria também, que vivia em contínua oração. E depois também salienta o elemento do silêncio. Nós sabemos que o silêncio ele não é um objetivo em si mesmo, não tem um fim em si mesmo, né? Para estar em silêncio, que nós fazemos silêncio. Nós fazemos silêncio para escutar, para acolher, para contemplar, para penetrar, para ir mais adiante. Então, o silêncio como mediação para adentrar ao mistério de Deus, para captar a Deus que se revela e a Deus que se comunica. E por isso nós fazemos silêncio e por isso nós entendemos também que a Virgem Maria vivia a sua vida inteira nesse mistério do silêncio, nas atividades do dia a dia, sim, no cotidiano, mas nesse silêncio de escuta da voz de Deus. E um terceiro elemento que ela destaca aqui é que também Nossa Senhora vivia nesse esquecimento das coisas que era da terra, como um coração verdadeiramente livre, um coração verdadeiramente desapegado, um coração que não tem nada que lhe escravize e por isso pode amar tranquilamente. Quando nós falamos na espiritualidade de desapego, quando nós falamos de desprendimento, de renúncia, na verdade nós estamos falando de liberdade para amar. Não deixar que nada escravize o nosso coração, para que o nosso coração esteja livre para amar plenamente a Deus. E na mesma carta, já citada, a carta 81, ela recomenda a esse seu irmão que agora vai ficar ausente, já não terá mais a presença dessa querida e afetuosa irmã, mas que ele não vai ficar sozinho, que ele pode contar com essa presença de Nossa Senhora e na qual ele pode recorrer e conversar com ela. Escreve Juanita: fala a Santíssima Virgem de coração a coração. Quando te sentes só, olha para ela e verás que sorrindo te diz: tua mãe jamais te deixa só. Tua mãe jamais te deixa só. Aqui para mim ressoa de fundo essas palavras também que nós encontramos em Nossa Senhora em Guadalupe, na aparição de Nossa Senhora em Guadalupe, onde de forma muito terna a Virgem Maria diz: não sou eu a tua mãe? Não estou eu aqui contigo? E o índio Juan Diego então sente no seu coração essa confiança e esse carinho materno. E acredito que o que está sugerindo Juanita aqui é exatamente isso, que a gente cultive essa certeza da presença de Maria. Tua mãe jamais te deixa só, tu nunca estás só, a Virgem Maria sempre estará contigo. E já no Carmelo, nós sabendo ela dos sofrimentos que o seu pai está passando, nós sabemos que o seu pai tem dificuldade de administrar os bens familiares e vai ao pouco perdendo tudo. Isso é fonte de grande angústia, tanto para a família, como é fonte também de grande angústia para ela.
No entanto, o que ela recomenda é que seu pai se una ao mistério do sofrimento e que se una também a Nossa Senhora, que Nossa Senhora entende e compreende esse sofrimento. Carta 150. Quando sofrer, olha sua mãe dolorosa com Jesus morto entre os braços. Compare sua dor, nada há que se assemelhe, é seu único filho, morto, despedaçado pelos pecadores. Para Juanita, Nossa Senhora entende de sofrimento, conhece o sofrimento humano e por isso ela pode nos dar uma palavra, por isso ela pode nos ajudar nesses momentos de sofrimento. Nós poderíamos assim destacar outras afirmações, outros pensamentos, todos eles estão no mesmo sentido de gerar em quem está lendo essas cartas uma confiança muito grande em Nossa Senhora. Nós sabemos que todos os místicos santos do Carmelo tiveram um carinho muito grande por Nossa Senhora. Infelizmente, eles não escreveram muitas páginas marianas, podemos assim dizer. Sabemos que a Santa Madre até tinha o desejo de escrever um breve comentário sobre a Ave Maria, teria sido algo belíssimo, mas não temos esse escrito. Sabemos que próprio São João da Cruz, que ingressa no Carmelo por causa dessa presença mariana, mas também não temos muitas coisas escritas sobre Nossa Senhora de suas mãos. Ao meu modo de ver, Santa Teresa dos Andes, ela vem ao encontro a essa necessidade, a esta falha, esta ausência, podemos assim dizer melhor, do algum escrito mariano. Ela comenta e fala muitas vezes de Nossa Senhora, faz muitas afirmações marianas, e isso nos ajuda a enriquecer a espiritualidade mariana do Carmelo. Então, ela tem uma contribuição nesse sentido. Mas também quero destacar que a sua espiritualidade mariana é uma espiritualidade muito madura e muito sadia, porque como nós vamos vendo, é uma espiritualidade que vai aproximando de Jesus, ela não está longe, ela não é a parte, ela não é um apêndice ao outro, não, ela está inserida num mistério maior, que é o mistério da redenção, que é o mistério do seu Filho Jesus Cristo, e podemos dizer que Nossa Senhora é quem abre as portas e nos permite contemplar melhor. Então, ela vai nos introduzindo a Jesus Cristo. Na continuação desse tema, em que nós dedicamos ao estudo da espiritualidade mariana nos escritos de Santa Teresa dos Andes, nós queremos agora falar um pouco sobre a dimensão da oração. Nós sabemos que o Carmelo é reconhecido na Igreja como uma família que se dedica a viver esse mistério, o mistério da oração de Cristo, que reza ao Pai no silêncio. Com certeza, a oração é um dos elementos fundamentais da espiritualidade de Teresa dos Andes, como é também um elemento fundamental na espiritualidade de todos os santos da nossa família carmelitana. Talvez o que destaque ou peculiar da oração dessa jovem é que a oração está muito ligada com a sua vida. Ela define assim: minha vida é uma oração continuada. Toda a sua vida é vivenciada nessa presença de Deus. Se fôssemos estudar um pouco a fundo e, quem sabe, analisar a sua vivência oracional, poderíamos destacar alguns tópicos. Primeiro, Juanita tem uma experiência orante muito precoce. Nós podemos encontrar nos seus escritos alguns fundamentos desta afirmação em que nos diz que ela vai vivenciando o mistério da oração
já muito cedo. Outro aspecto importante é que na escola onde ela é formada, ela é instruída para vivenciar, sobretudo, a meditação. Lembramos aqui que um dos seus confessores, diretores espirituais, foi um jesuíta e que lhe ajudou a crescer nessa dimensão da meditação, nos mistérios da vida de Jesus. Mas nós temos, acima disso, uma jovem que está aberta à contemplação. A importância aqui desse contato com a natureza, desse contato com a criação, desse intuir a voz interior de Deus no mais íntimo dela. Também é importante nós destacarmos, ao analisar a sua vivência oracional, é que muito cedo começa na sua vida o que nós chamamos de locuções interiores, essa graça mística que a própria Santa Madre nos narra, chamadas de falas do Senhor, acontece já na vida dessa jovem. Logo após a sua primeira comunhão, ela nos diz que escuta Jesus falando-lhe no mais íntimo do seu coração. Também é importante perceber que muito contribuiu para o aprofundamento da sua vida oracional o contato com os místicos do Carmelo. Ela vai já muito cedo tendo contato com a irmã Teresinha do Meu Jesus, Santa Teresinha, com a irmã Isabete da Trindade, Santa Isabete da Trindade, e também com os escritos da nossa Santa Madre e posteriormente também do nosso Santo Padre João da Cruz. Isso vai lhe formando e vai lhe dando também o espírito carmelita. Outro aspecto interessante de nós analisarmos, porque podemos pensar então que como muito cedo ela se abriu ao mistério da oração, tudo foi muito fácil, foi muito intenso, e nós sabemos que isso não é verdade e que ela vivencia nesse momento, nos momentos de oração, também momentos de noite escura, de privação, de aridez, que levam também a experimentar o sofrimento também na oração. Ela mesmo depois vai dizer e vai instruir as suas amigas de que nós não devemos buscar os consolos na oração, mas que a gente deve buscar, sim, ao próprio Deus. Por fim, poderíamos dizer também que a sua oração é uma oração esponsal, é uma oração de esposa, porque é uma oração de união, é uma oração que lhe permite viver a intimidade com Jesus e lhe capacita para amar mais a Ele e servir mais a Ele. Esses são os elementos que nós vamos perceber na vida oracional de Teresa dos Andes. Nós vamos agora ler, conhecer um pouco dos seus escritos sobre esse aspecto. Destaco aqui, inicialmente, a importância que tem a sua família nessa, podemos dizer, catequese oracional, muito mais pelo testemunho. Nós vemos ela fazer afirmações tanto de oração junto com seu avô, como acompanhar a sua mãe diariamente na missa, como o seu irmão que lhe ajuda a rezar o rosário. Então, esse testemunho oracional que ela vai recebendo dos seus próprios familiares. Mas, além disso, nós percebemos sim que ela se entrega a esse mistério da oração, porque de nada valeria esses testemunhos, esse exemplo e toda a educação que ela recebeu se ela não se abrisse a esse mistério da oração. Se perguntássemos para Santa Teresa dos Andes no que consiste a oração, certamente ela não nos daria uma resposta teórica, sistematizada, como uma resposta teológica. Certamente ela lhe falaria
nos falaria daquilo que ela vivencia. E ela diz assim em uma de suas cartas: encanta-me rezar. Desejaria que a minha vida fosse uma contínua oração, porque ela é a conversação que temos com Deus. A oração, então, é essa conversação que nós temos com Deus, essa conversa, esse diálogo. Sabemos aqui que está na linha da nossa Santa Madre Teresa que orar é estar com quem sabemos que nos ama, tratando de amizade. Só que para Teresa dos Andes, esse tratar de amizade, esse diálogo, ele deve ser contínuo, acompanhar todo e qualquer momento da nossa vida. Por isso, já em uma outra carta, a Madre Angélica, onde ela vai abrindo o seu coração, né, se preparando já para entrar no Carmelo, ela vai dizer: minha vida, posso dizer, é uma oração continuada, pois tudo o faço por amor de Jesus. É a carta 52. E já introduz aqui um outro elemento que deve estar presente na vida de oração, que é o amor. A oração não é uma obrigação que nós temos, a oração é a expressão do nosso amor, do transbordar do nosso desejo de estar aos pés do Mestre. Sobretudo, a oração é afetiva, claro, também efetiva, ganha de forma concreta horários, formas, lugares, mas é afetiva porque é a expressão do amor. E uma outra carta com uma afirmação muito semelhante a essa, ao padre Artêmio, que era um padre jesuíta que ele acompanhou também no tempo da escola, ela escreve: minha oração consiste quase sempre em uma íntima conversação com Nosso Senhor. Imagino que estou como Madalena aos seus pés, escutando-o. Ele me diz o que devo fazer para ser-lhe mais agradável. É a carta 56. A oração não é só este momento em que ela abre o seu coração, mas é também o momento que ela se deixa instruir por essa voz interior, em que vai discernindo a vontade de Deus, o que Deus quer dela, o que Deus quer para a sua vida. E aqui retoma essa imagem tão teresiana de Madalena, que está aos pés do Mestre, que escuta o Mestre, aquela discípula que havia se convertido e havia se voltado de todo para Deus. Por isso, a nossa Santa Teresa dos Andes, para ela, a oração é esta comunhão intensa com Jesus. Ela escreve: vivo com Ele. Apesar de estar nos passeios, ambos conversamos sem que ninguém nos surpreenda nem possa interromper-nos. Se tu conhecesses bastante, amá-lo-ias. Se estivesse com ele 1 hora em oração, poderias saber que é o céu na terra. Como ela nos diz que a oração é essa conversa, pois essa conversa pode acontecer em todo e qualquer momento. Para Teresa dos Andes, não é possível que a gente justifique a nossa ausência de oração por não termos tempo, porque todo tempo e todo lugar é um lugar em que a gente pode estar em comunhão e até em meio às pessoas. Como se dissesse, ninguém sabe daquilo que se passa no mais íntimo da alma que vive recolhida. Claro, aqui é necessário que a gente esteja recolhidos os nossos sentidos e que o nosso coração esteja de fato centrado em Deus, senão não há possibilidade desta união. Para Teresa dos Andes também a oração é feita com consideração, como também diz a Santa Madre, com a consciência de quem é Deus, de quem nós somos
e do que nós tratamos. Na carta 107, nós podemos ler: a oração é um canto de amor. Faz a oração. Pensa tranquilamente quem é Deus, quem és tu e tudo o que deves. Quem é Deus, quem somos nós e tudo o que devemos a Ele. Essa consciência que deve acompanhar a nossa oração, para que não seja só um mexer de lábios, não seja repetir fórmulas, frases, mas seja consciente da grandeza de Deus. Por isso, para Santa Teresa, a oração é reveladora de verdades, a verdade de quem é Deus e a verdade de quem nós somos. E nós temos aqui em Teresa dos Andes algo muito parecido. Ainda na carta 65, nós também aqui encontramos esta oração tão próxima, do qual a gente pode conversar com o Mestre e estar com Ele. Quando temos um amigo em nossa casa, não deixamos sozinho, mas estando muito ocupadas, procuramos ir falar-lhe de vez em quando. Assim, farás com Jesus. No princípio custará recolher-te, mas depois será habitual em ti estar em Deus. Mesmo que tenhas que estar fazendo outras coisas ou outras atividades, de vez em quando a gente retoma a nossa consciência da presença de Deus. Todos nós, no Carmelo, fomos educados ou ensinados a viver profundamente esse elemento da presença de Deus. Poderia-se dizer que inicialmente é um esforço nosso, que é estar consciente dessa presença. Mas, com o tempo, essa presença nos envolve. Nós somos envolvidos pela presença de Deus de tal maneira que o pensamento e o coração está sempre em Deus. Ainda que estejamos fazendo outra coisa, o pensamento e o coração se está em Deus. Quando Teresa dos Andes vai fundamentar a oração, ela olha para Jesus. Interessante perceber exatamente isso, que a oração ela tem um caráter cristológico, ela está fundamentado na prática de Jesus. E Teresa dos Andes recorda que Jesus viveu 30 anos da sua vida num recolhimento oculto na vida em Nazaré, uma pequena aldeia, esquecido de todos, mas ali em oração, em comunhão com o Pai. E apenas 3 anos pregou e evangelizou. Com isso ela quer nos dizer que há um acento na vida de Jesus muito grande sobre a dimensão orante de comunhão, de recolhimento, de vida íntima com o Pai, e que nós cristãos devemos também buscá-la intensamente, estar em comunhão com o Pai. Esse é o fundamento do qual ela se baseia também para dizer e para alicerçar a sua oração, na oração de Jesus. Para Teresa dos Andes, a oração também é o que vai nos assemelhando a Jesus. A oração tem esse caráter de união, nos torna semelhante com Jesus, dirá ela. Na oração é onde a alma aprende a conhecer Jesus e, portanto, a amá-lo. E como o amor não pode admitir diferença, mas igualdade, resulta daí a união que é a semelhança. Estar com o Mestre vai nos transformando, vai mudando a nossa vida. Claro, não muda de forma instantânea como nós gostaríamos que fosse, mas esse estar com Ele, esse conviver com Ele, vai também penetrando na nossa vida e aos poucos o nosso coração vai se moldando. Por fim, poderíamos aqui recordar o que antes já acenei a respeito da oração, que Teresa dos Anjos também teve momentos difíceis na sua vida de oração. Às vezes nós temos essa ideia que os santos são como que os queridinhos de Deus e que por isso para eles foi tudo tão fácil e bastou então
que eles tivessem o mínimo porque o resto Deus os fez, e não é assim. Também na vida dessa jovem, ainda que uma vida bastante curta, mas muito intensa espiritualmente, não lhe faltou momentos de aridez espiritual. Escreve na carta 65. Como somos tão miseráveis, apegamo-nos ao fervor sensível, a sentir o amor de Deus sensivelmente, e vamos muitas vezes à oração buscar as consolações de Deus, mas não a Deus. É interessante que há aqui uma consciência muito pura e muito verdadeira e muito necessária a respeito disso, de não buscar o sensível na oração. Todos nós sabemos da doutrina do nosso Santo Padre João da Cruz, como a noite escura tem esse caráter purificador, sobretudo primeiro dos sentidos e depois também a noite do espírito. Todas elas têm o mesmo objetivo, que é a purificação para nos tornar verdadeiramente livres. Às vezes nós não nos percebemos, mas buscar consolos é estar preso, é estar apegado, é de alguma forma ser escravo de algo, de um sentimento, de uma sensação. E o caminho que os místicos querem nos conduzir é um caminho para a liberdade, liberdade de plena, e essa liberdade para poder amar a Deus com generosidade. Com isso, nós concluímos esse nosso módulo e queremos aqui também agradecer a participação, a presença e o estudo que está sendo realizado nas comunidades. Que Santa Teresa dos Andes nos ajude a cada vez mais vivenciarmos a nossa vocação de carmelitas descalço e que nos ajude a adentrar esse mistério da oração que é tão própria do Carmelo. Que a Virgem Maria interceda por cada um de nós, por cada comunidade, pela nossa vida, pela nossa vocação. Que desça e permaneça sobre nós a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.